Olá, sonhadores, sejam todos bem-vindos, né, a essa apresentação de hoje, que vai ser, na verdade, uma interpretação de um sonho real, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Mesquita, tá? Você me encontra aqui nas redes sociais, Patrícia Mesquita Sonhos, tanto no YouTube, Instagram e TikTok, tá? Se você gostar do vídeo, né, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre o sonho da vez. Hoje eu trouxe, teve um vídeo anterior que eu falei sobre números, né? Como é que é a relação, como é que você faz para entender números nos sonhos. E hoje eu resolvi trazer um sonho real de números, tá? E deixa eu colocar ele aqui. Ó, o sonho de números é esse que eu resolvi trazer, tá? Então vou ler aqui para vocês. Eu estava de mudança para o exterior e estava no navio. No entanto, o navio começou a pegar fogo e os homens, a tripulação, ficavam dizendo, chamando todos os sete. Do início ao fim do sonho, né? Do início ao fim do sonho, ou seja, né? A tripulação falando repetidamente essa frase, tá? Ao descer da escada, me deparei com os meus pais hospedados no primeiro andar, na porta 41. Nesse momento, só vi a minha mãe e depois saí do navio. E o sonhador relata que acordou com certo medo, tá? Então, nesse sonho aqui, é melhor esse aqui, né? Essa forma de apresentação. Então, nesse sonho, o que, que a gente vê? Olha, esse é um sonho cheio de número, permeado de número. Então, a gente tem a primeira, que é a parte do 7, chamando todos os 7. Então, esse sonho já fala de um término de um ciclo, né? Mas que esse ciclo ainda não acabou, e é como se o sonho informasse o prelúdio, o início desse término, tá? Então, esse ciclo ele já está acabando, é o início do término, tá? A gente tem um número também que aparece em relação ao primeiro andar. Então, quando o sonhador ele desce, desce da escada, ele se depara com os pais hospedados nesse navio, no primeiro andar, e esses pais estavam hospedados, provavelmente no lugar, né? Nessa porta, nesse local chamado 41, ok? E no final a gente tem a visão da mãe, tá? Além deles, a gente tem outros elementos importantes, que é o da mãe, o navio, essa descida de escada, tá? E a forma como o sonhador relata ao acordar, ok? Que é de sensação de medo. Como o sonho está anunciando o início de um término de um ciclo, a gente vai entender que esse navio, assim, um detalhe, né? Esse navio ele pega fogo. Então, o que é esse navio? Esse navio é toda uma estrutura do relacionamento desse sonhador com os seus pais, tá? Então, havia toda uma estrutura. Essa estrutura, o navio geralmente ele fala sobre relacionamentos, mas que se encontram num estado de instabilidade. Então, essa instabilidade de relacionamentos, ela é confirmada tanto na figura do navio, tá? Quanto na figura da escada. Então, essa escada também, quando ela desce, ela mostra uma certa instabilidade, que não é favorável, né, da relação entre o sonhador e os seus pais, tá? E aí, quando a gente vê esse navio pegando fogo, quer dizer, é todo um desmonte dessa estrutura de relacionamentos que esse sonhador faz com seus pais, só que é um anúncio de um início do término desse ciclo. Então, não é que já está começando a acabar os relacionamentos, a relação entre os dois. Não, ainda vai se iniciar esse término, tá? Então, esse término, ele é marcado por essa frase chamando todos os sets. Então, esse set, ele fala desse término de ciclo, mas anunciando esse término, que ainda não começou, tá? Mas que falando da estrutura que precisa ruir, precisa se desfazer.
E a gente tem um outro símbolo que a gente desce, né? O sonhador desce, vai para a primeira, desce para o primeiro andar e se dirige à porta 41, né? Assim? Então, esse primeiro andar também, essa descida que ele faz, ele também fala de uma mudança, né, externa. Então, esse número 1, mudança externa. E o número 41, a gente vai entender o 41 do 4 mais 1. Então, o 4, ele mostra uma situação de conflito entre o sonhador com os pais, tá? E esse um, que resultante dessa situação de conflito, que a gente não sabe se esse conflito já existe ou que já vai vir a existir, né? Ela vai provocar a mudança externa, novamente, esse número um, tá? E aí, como eu falei, esse sonho fala de toda uma instabilidade da relação entre o sonhador e os seus pais, tanto marcado pelo navio, tanto marcado por essas mudanças externas ligadas ao número um, tanto marcados por essa escada, né, decrescente, falando, né, dessa que provavelmente vai surgir conflitos e tudo mais, ok? Toda essa situação a gente vê de instabilidade, tá? Então, em resumo, o sonho fala sobre isso. Um único aspecto adendo que a gente tem que colocar aqui, que toda essa construção da relação entre o sonhador com os seus pais é muito sustentado na parte materna. Então, está bastante sustentado na relação do sonhador com a figura da sua mãe, tá? Então, o sonho ele dá esse adendo. A gente não vê, por exemplo, uma figura paterna aqui, a gente só vê a figura materna, né? E esse medo que ele acorda no final do sonho é em relação a essa quebra dessa estrutura, né? Essa quebra da relação harmoniosa que havia existente, provavelmente, nesse momento do sonho, o sonhador tinha uma relação harmoniosa entre os seus pais e ele. Então, o sonho, como ele anuncia a quebra dessa relação harmoniosa, que vai acontecer lá na frente, então, o sonhador termina acordando com o sentimento de medo, tá certo? Então, em resumo, esse é o significado do sonho, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deixa o seu like se gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Inscreva no meu canal aqui e vocês vão me encontrar nas redes sociais, né? De Patrícia Mesquita Sonhos, nessas redes aqui, tá? De Instagram, YouTube e TikTok, tá bom? Eu espero que tenham gostado e até a próxima.